nós, Amém. por isso nós estamos alegres. Ele que é a rocha da nossa salvação, Ele que é o nosso Senhor, o Cristo, Filho do Deus vivo, que esteve morto, mas eis que está vivo para os séculos dos séculos, diz Apocalipse, amém? Ele está conosco nessa manhã. Eu tenho grande certeza no seu nome que Ele fará grande coisa em nosso favor, amém? Já está fazendo, né? E o principal de tudo que Ele pode fazer por nós é estar cada dia mais esclarecendo a sua palavra. Amém? Para que a palavra de Deus habite pela fé em cada coração. E exatamente hoje, irmãos, como nós estamos numa dinâmica, né, de estarmos de estudo. Primeiramente nós estudamos sobre a primeira epístola de Pedro, que diz para nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após isso, nós falamos sobre o domínio próprio, sobre o que seria o domínio próprio, onde ele se aplica. Então nós podemos ver que o domínio próprio ele se aplica tanto em coisas que nós não fazemos, que o domínio próprio nos livra de fazermos algumas coisas que a carne tendencia, mas o domínio próprio também nos dá as condições de fazer coisas que nós precisamos, como ler a Escritura. Muitas vezes nós estamos desanimados, estamos para baixo, e ali entra esse fruto tão precioso, que é o domínio próprio, que nos faz ir até as Escrituras para estarmos buscando a face do nosso Deus. E hoje, né, eu e esse filho está falando com a igreja hoje sobre o tempo, né? Mas como nós estamos no aniversário, essa semana foi o aniversário da Reforma Protestante, amém? Essa reforma tão preciosa que foi para nós. Então hoje nós vamos estar falando sobre a Palavra de Deus. E como eu gosto assim de trazer sempre assuntos que se repetem nas Escrituras, porque se um assunto se repete, é porque ele é fundamental. Por isso ele se repete tanto. Ou, por ele se repetir, torna aquilo fundamental. E o que é tão repetido quanto a própria palavra? A palavra testemunhando de si mesmo. A palavra diz que a palavra de Deus é fiel e digna de inteira aceitação. Ela é digna de ser aceita completamente. Nós lemos em Pedro, antes de Pedro dizer crescer na graça e conhecimento, ele diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Amém. Então, nenhuma palavra foi dada por particular elucidação humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos a riqueza e nós vemos a preciosidade que esta palavra. E é exatamente sobre isso que eu gostaria que a igreja estivesse lendo suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, são duas parábolas. Mateus capítulo 13 e versículo 44 e 45. Apenas dois versículos, mas que são de extrema importância para nós. Mateus o quê? Mateus capítulo 13, versículo 44 e o 45. São duas parábolas em que Jesus compara o reino dos céus, o reino de Deus. Amém? Mateus 13, versículos 44 e também o 45. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que negocia boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Amém? Amém. São duas parábolas que o Senhor Jesus disse, falando da importância e do valor do reino dos céus.
Irmãos, e como é valoroso para nós o reino dos céus. Jesus aqui está comparando o reino dos céus. 2 vezes ele diz o reino dos céus. Mas você não está falando da palavra, e agora você está falando do reino dos céus. Mas o que abre nossos olhos para o reino dos céus é a palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus conosco. A palavra de Deus, ela tem os atributos de Deus. Ela traz a justiça de Deus ao nosso conhecimento. Ela traz a verdade que o Senhor Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores. Ela nos esclarece sobre a pessoa de Deus, sobre a obra de Deus, sobre os feitos do Senhor. A palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que Ele é a luz do mundo. O que é luz? Né? Hoje nós estamos sem a luz. O que é luz? Luz é o esclarecimento. Quando se acende uma luz, esclarece algo. Se nós estivéssemos aqui sem luz nenhuma, e se fosse a primeira vez que nós entrássemos aqui, nós não saberíamos provavelmente que aqui teria uma bateria, que aqui teria a mesa de som. Nós saberíamos que ali atrás tem um órgão. Mas a luz, ela ilumina, ela esclarece, de modo que nós podemos enxergar. Irmãos, o Senhor Jesus aqui está comparando 2 parábolas, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. Esse tesouro, ele está escondido num campo. É um tesouro, ele tem grande valor, tem uma grande estima, e ele está escondido no campo. Por ele estar escondido, ele tem um valor, mas um valor oculto, um valor que não está revelado, a qual certo homem, tendo-o achado, de algum modo, esse homem achou esse tesouro. Ele achou esse tesouro. E ele pôde perceber o grande valor desse tesouro. Ele pôde entender o quanto é precioso aquilo que ele achou, aquilo que estava diante dele. Ele conseguiu enxergar, esclareceu para ele que grande valor havia ali. O que ele faz? Qual o próximo passo dele? Após haver achado, a ação dele é transbordante de alegria. Houve um sentimento de grande alegria nele, transbordante, ele transbordava de alegria. Imagine ter achado um grande tesouro, né? Ele transbordante de alegria, ele vai, ele vende tudo o que ele tem e compra o que? O tesouro? Não, ele compra o campo. Ele comprou o campo. E agora tudo que está naquele campo pertence a ele, inclusive aquele tesouro. Agora aquele tesouro pertence a ele, porque ele é o dono do campo. Irmãos, isso é o que acontece conosco, né? Quando nós encontramos a Cristo. Ou melhor, quando Cristo nos achou, né? Amém. Com grande alegria que nós temos do Senhor ter nos resgatado, do Senhor ter aberto o seu bom tesouro que é o céu para nós, do Senhor ter se revelado a nós, do Senhor ter vindo até nós com misericórdia, com amor. E essa alegria transborda na gente. Essa alegria, ela sai da gente, tanta alegria que é de o Senhor ter nos achado. E agora o Senhor fazer parte integrante da nossa vida, do Senhor estar conosco. E a gente transborda de alegria na presença do Senhor. Amém. E nós podemos fazer que nem esse homem, transbordante de alegria, que ele vai, vende tudo que tem para comprar aquele campo. Quantas coisas nós nos deixamos por amor ao Evangelho? Quantas coisas, né, nós deixamos para trás por amar a Cristo, por querer seguir a Cristo, por querer estar seguindo as pisadas do Senhor Jesus. E esse homem, ele transbordou de alegria porque ele achou um grande tesouro. E nós também, irmãos, achamos um grande tesouro, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esse tesouro, ele está aí para ser achado.
e com a graça do Senhor, não por merecimento, não por mérito nosso, mas graças a Deus o Senhor trouxe até nós o Evangelho. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Este já era diferente, esse já era um negociador, e ele saía exatamente a procurar. Diferentemente do primeiro, ele encontrou um tesouro oculto num campo. Como ele fez isso, ninguém sabe, mas ele encontrou. Esse segundo já não, ele procurava boas pérolas. Ele ia atrás, ele pesquisava aonde tinha mercadores vendendo boas pérolas. E ele ia atrás para comprar boas pérolas. E teve um dia que ele achou uma de grande valor. E ele vende tudo que possuía e a compra. Inclusive ele vendeu as pérolas que ele já tinha, porque se ele vendeu tudo que ele possuía para comprar aquela pérola de grande valor, as pérolas que ele já possuía ele vendeu também para comprar aquela pérola. Irmãos, isso é grandioso porque nós também trazemos na nossa vida muitas coisas, né? Trazemos muitas coisas, nós trazemos muitas coisas, mas a partir do momento que nós recebemos o Evangelho, nele nós cremos, quantas coisas nós deixamos para trás para seguir o Evangelho? Nós podemos pensar, né, como nós estamos na semana do aniversário aí da Reforma Protestante, Martinho Lutero, que ele teve que deixar para trás para afixar aquelas 95 teses ali na porta do castelo. Então, quantas coisas que Martinho Lutero teve que abandonar para levar a verdade, levar a justiça de Deus. Quando ele traduz a Bíblia para o alemão, ele se depara com o versículo de Romanos 1, em que diz que o justo viverá pela fé. E ali o coração dele se abre e fala, poxa, eu não preciso pagar indulgências, não é por mérito meu, não é por aquilo que eu pago que eu tenho resgate, que eu tenho a salvação, mas as Escrituras dizem que eu sou justificado pela fé no Senhor Jesus, onde Deus, sendo justo, justifica o pecador pela fé do seu Filho, pela fé naquilo que Jesus fez, e aquilo que Jesus fez na cruz, aquela justiça feita na cruz, agora é imputada, é levada em conta na vida daquele que creu, na vida daquele que recebeu a Cristo como Senhor, naquele que agora tem a Jesus Cristo como o verdadeiro Senhor, Salvador da sua vida. E quantos mais, né? Que dizer dos apóstolos, né? O apóstolo Pedro, tendo deixado tanta coisa, o apóstolo João, deixado a sua vida para seguir o Evangelho. O que dizer do apóstolo Paulo, né? Quantas coisas que Paulo trazia consigo no seu coração, quantas coisas que Paulo tinha, mas quando ele se depara com o Evangelho, quando o Senhor Jesus aparece para ele, Paulo tem uma mudança de vida, Paulo vira uma nova criatura, nasce de novo, e quantas coisas ele deixou porque ele considerou como algo maior o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Que não dizermos também no Antigo Testamento de Moisés, que Moisés, todos os tesouros, toda a cultura, toda a sabedoria egípcia estava a seu dispor, e Moisés deixa tudo para ficar junto com o povo de Deus. Então nós vemos ali em Hebreus 11, né, quantos homens e mulheres de Deus deixaram tantas coisas por amor ao Evangelho, e deixaram as coisas para trás para seguir agora o Evangelho de nosso Senhor Jesus, porque crê nele. Irmãos, e por que o Evangelho é tão precioso? Aqui o Senhor Jesus disse, o reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Ou seja, o tesouro já estava oculto e agora ele achou e escondeu, né? 2 vezes ficou oculto. Transbordante de alegria, ele vai e vende tudo o que tem e possui aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Irmãos, o Evangelho é tão precioso para nós, tão precioso,
porque o Evangelho é a verdade. Se tem algo que torna o Evangelho extremamente importante, extremamente precioso para nós, é porque ele é a verdade. Hoje, nós vivemos num mundo em que a verdade é meio relativa. Nós vivemos num mundo onde que as pessoas se afastam de Deus, que as pessoas querem distância das Escrituras. Nós vemos aí nações, povos criando protocolos antibíblicos. Mas as Escrituras, ela nos traz a verdade, ela fala a verdade. E nós podemos pensar assim, poxa, mas a Escritura eu sei que é verdade. Eu sei que a Escritura é preciosa, eu sei que ela é esse tesouro oculto do campo. Mas como que eu posso trazer as Escrituras para a minha vida prática hoje? Porque afinal de contas, eu tenho as coisas dos afazeres diários. Eu tenho minhas contas para pagar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho tantos afazeres. Onde que encaixa as Escrituras na minha vida em pleno ano de 2024? Onde que tudo isso se encaixa na minha vida prática? Né? Porque muitas vezes nós temos a grande tendência de achar que as Escrituras é somente um livro teórico e não é um livro prático. Irmãos, mas as Escrituras é um livro prático. As Escrituras é um livro, é uma escritura dada por Deus, que chegou até nós. Deus revelou através das Escrituras. Deus revela as nações, a línguas e povos através das Escrituras. Já havia um estudioso, né, das Escrituras, que ele vendo as pessoas sempre querendo ouvir a voz de Deus, né? Ele fala assim: você quer ouvir a voz de Deus? Leia as Escrituras, leia a Bíblia. Tá, mas eu quero ouvir a voz de Deus em voz alta, audivelmente. Então eu leio as Escrituras em voz alta. Quando nós estamos lendo as Escrituras, é o próprio Deus falando conosco, é o Deus vivo falando conosco. Quando nós estamos diante, nós nos aproximamos deste livro, nós nos aproximamos das Escrituras, nós temos o testemunho verdadeiro do Senhor Jesus, e nós vimos na outra vez que o testemunho não morre, que o testemunho permanece, porque quem estava lá naquela época está hoje também, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que testemunhará a meu respeito. Ele me glorificará, o Senhor Jesus disse, porque Ele há de receber do que é meu e vou-los há de ensinar. O Espírito Santo recebeu do que é de Jesus e agora Ele ensina para a igreja. Ele traz esse ensinamento para a igreja. E é o Espírito Santo que nos esclarece as Escrituras. É o Espírito Santo que abre nossos olhos para as Escrituras. É o Espírito Santo que nos faz enxergar as Escrituras. É o Espírito Santo que nos faz ver Jesus nas Escrituras. Então hoje nós podemos perguntar como que o homem chegou ao conhecimento de Jesus? Como que o homem conseguiu saber que determinado tempo atrás uma pessoa morreu numa cruz, derramou seu sangue, foi sepultado, lacraram a tampa do sepulcro com uma pedra. Depois de 3 dias essa pedra do sepulcro rolou, não está mais na porta lacrando a entrada da sepultura, ela está em outro lugar. Essa pessoa não está mais lá, na sepultura, porque ela ressuscitou. Amém. E ela está viva para sempre, está viva hoje, Deus homem, Deus conosco. Então onde nós conhecemos isso, se não através das Escrituras? Irmãos, as Escrituras é preciosa demais. E com o passar do tempo, como o mundo está indo cada vez mais para a correria, né? Como está corrido hoje em dia, cada vez mais automóveis mais velozes, você vai assistir algum curso, é cada vez mais rápido, né? Você tem vídeos que hoje em dia dificilmente nós conseguimos ficar ali mais do que meia hora em um vídeo, porque as coisas estão assim aceleradas. Então nessa correria, nessa disputa com as Escrituras, esses espinhos crescendo junto,
em todo esse envolvimento que o mundo tem nos envolvido, ou tentado pelo menos nos envolver, nós temos aqui a verdade, nós temos aqui Cristo sendo trazido a cada família, a cada pessoa da igreja, a cada pessoa que está para receber o Evangelho. E isso se torna precioso para nós. Então, mas muitas vezes, nós começamos parece que esse valor, parece que esse tesouro, com as correrias que andam as coisas, parece que ele está brilhando menos aos nossos olhos. Parece que nós estamos perdendo o ânimo pelas Escrituras. Parece que as pessoas têm deixado um pouco de lado a palavra e têm se envolvido cada vez mais com os prazeres, os afazeres aqui da terra, aqui do mundo. Mas nós precisamos resgatar em nosso coração o valor da Escritura. Precisamos resgatar em nossa vida o quanto é preciosa são essas palavras, que é a palavra de Deus para conosco. É a palavra de Deus vindo direto para nós. Amém. Irmãos, que hoje nós possamos enxergar cada dia e acharmos, novamente, esse valor das Escrituras. Se acaso você ou eu tenha de algum modo visto isto com um pouco menos de brilho, que nós venhamos a nos interessar novamente. Como o Senhor Jesus disse para aquela igreja em Apocalipse, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, que nós possamos resgatar de novo esse primeiro amor em nosso coração. Aquele momento em que nós, como é dito, que uma pessoa assim, quando ela está naquele primeiro amor, quando ela está naquela, sabe, aquele conhecimento de Cristo, que ela está totalmente ligada em Jesus, que ela está querendo cada vez mais buscar informação sobre Jesus, que essa pessoa ela é capaz de pregar até para poste na rua. As pessoas estão numa alegria tão transbordante, tão cheia do Espírito, tão cheia de Jesus no seu coração, que ela, sabe, ela quer transbordar, está transbordando nela. Então que isso venha transbordar em nós, como a palavra de Deus diz, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Encher do Espírito. Há condições de nós nos encher do Espírito. Viu que foi colocada ali uma colocação importante. Do mesmo jeito que a pessoa se enche do vinho, se embriaga com o vinho, ela pode se encher do Espírito. Então troca uma coisa pela outra, já que você pode se encher do Espírito, já que eu posso me encher do Espírito, então vamos nos encher do Espírito. Vamos nos encher, não vamos, como diz o ditado popular, não vamos dar mole, Não vamos dar mole, mas vamos, fortalecer no Senhor e na força do seu poder, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos usar nosso domínio próprio para nos aproximar cada vez mais da palavra de Deus. Vamos a cada dia estarmos vendo isso principalmente como um tesouro para nós. É o reino dos céus vindo até nós, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, na pessoa do Filho de Deus, e esclarecendo as Escrituras para nós. Porque, irmãos, imagine você, nós podemos pensar assim, quando você está com fome, vamos supor que você esteja com uma fome muito grave, assim, uma fome mesmo. Já percebeu que tudo que você for comer fica meio adocicado na sua boca quando você come? O sabor parece que acentua, fica mais acentuado, porque você está comendo algo, você está com aquela fome, e aí aquilo lá fica até meio adocicado, Você come e parece que o sabor fica mais intenso, fica mais saboroso, Parece que foi feito por um grande chefe, assim. Já quando você está com a alma farta, quando eu estou com a alma farta, ou quer dizer, quando estou farto, de alimento, a gente despreza as coisas mais importantes. Aí é um versículo bíblico isso. Está escrito em Eclesiastes ou Provérbios, um desses dois livros, mas depois você pode pesquisar. Que a alma farta, todo amargo é doce.
A alma farta, todo amargo é doce. Agora, a alma... irmão, vamos voltar. Então, a alma farta, ela pisa o favo de mel. Ou seja, o favo de mel é um dos alimentos mais importantes que tinha no Antigo Testamento. Era um alimento de reis. Então, a alma farta, ela pisa o favo de mel. Mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então, para a alma faminta, todo amargo é doce. Agora, a alma farta pisa o favo de mel. E não está sendo esse cenário que nós estamos encontrando no mundo hoje, até mesmo dentro das igrejas. Hoje nós temos as escrituras no celular. Qual versão que você quer agora? Eu vou pesquisar, você vai ter a versão ali. Você, geralmente, uma família, principalmente da igreja, tem umas 3 Bíblias em casa. Então hoje nós estamos com fartura das escrituras, na verdade. Nós temos as escrituras bem disponíveis para nós. E isso não pode tornar as escrituras menos importantes, menos valorosas, por causa dessa grande fartura que nós temos das escrituras. Se você colocar no YouTube, você vai ver muitos canais falando das escrituras. E isso tendencia nós a... Poxa, isso aqui já parece que perdeu um pouco de valor. Porque considera assim, o ouro. Por que o ouro ele é tão valioso? É difícil de achar. Porque é difícil de achar. O ouro é dificílimo de achar. Inclusive, de vez em quando eu assisto um canal que fala em busca do ouro. Nossa, o maquinário que eles têm para ir lá e garimpar é coisa de outro planeta. Para garimpar, para conseguir alguns graminhas de ouro. Quando eles conseguem alguma graminha de ouro, eles fazem uma festa. Por quê? Porque o ouro ele é raro, ele é difícil de encontrar. Então ele é precioso. Agora o punhadinho de terra ali, que você... a terra ali em si, o terreno é importante, mas se você pegar um punhadinho de terra ali, você não vai dar grande valor, você nem vai querer pegar na mão, vai sujar sua mão. Agora, se você pegar aquela mesma quantidade de terra na mão, se fosse de ouro, então o ouro ele é muito difícil. E interessante que eu acho do ouro é que ele é valoroso hoje, mas se você for ver tempos atrás, nas épocas das escrituras, também era. Então o homem não mudou as coisas de valor tanto assim, né? O ouro era precioso naquela época. Passou quantos anos das escrituras até agora? O ouro é precioso hoje também. Por quê? Porque ele é difícil o acesso a ele. Por isso que torna ele tão importante. As escrituras têm muitos lugares no mundo que ela não é tão disponível. Ela não está assim tão fácil. E as pessoas dão um grande valor. Tem pessoas que choram para ler um versículo das Escrituras. E muitas vezes nós, hoje, no Brasil, que temos a chance de estarmos lendo as Escrituras, porque temos as Escrituras, nós muitas vezes não damos o valor que ela tem. Muitas vezes a desprezamos. Muitas vezes colocamos qualquer coisa mais preciosa do que ela. Muitas vezes tudo é mais precioso, como nós dissemos na outra pregação. O Senhor Jesus disse que em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça. E em qual lugar hoje nós estamos colocando Deus? Será no 10º? 20º? Ou será que nessa lista de prioridades da nossa vida o Senhor não se encontra em nenhum tópico dele? Então, irmãos, é que nós, a começar em mim, irmãos, que nós resgatemos esse valor tão precioso que é a Escritura para nós. Que nós possamos enxergar aqui a Cristo, a obra perfeita de Cristo. Que nós possamos enxergar os seus ensinamentos, o seu sacrifício perfeito que foi nos imputado na nossa vida. Enxergar a justificação, enxergarmos a reconciliação, que o homem era inimigo de Deus e por meio do seu Filho ele se reconciliou conosco através da morte do Senhor Jesus. Começarmos a entrar mesmo dentro desse livro e ele entrar dentro de nós. Como diz, o Marcos deve ter, nos cursos de música, deve ter ouvido bastante essa palavra,
incorporar, que essa palavra possa vir a realmente fazer parte integrante da nossa vida a cada dia, em nome de Jesus, amém? Amém. E aí você muitas vezes pode estar se perguntando, né? Eu queria tanto, sabe, uma coisa que eu tenho desejo de fazer a vontade do Senhor, né? Quantos de nós não pensam, qual será que é a vontade do Senhor? Como o Senhor Jesus nos ensinou a fazer a vontade de Deus. Como que eu posso fazer a vontade de Deus? Aqui, ó, as Escrituras. Fazer a vontade de Deus é nós estarmos indo diante daquilo que Ele deixou para nós. Fazer a vontade do Senhor é extrair daqui o que o Senhor falou para nós e podermos pôr em prática em nossa vida. Possamos levar isso em conta na nossa vida, por termos ela por grande valor. O que eu for fazer? Eu vou para o trabalho, as Escrituras vai comigo. Eu vou para a escola, as Escrituras vai comigo, nem que seja seu coração, né, irmãos? Eu vou trabalhar, eu vou para onde eu for, as Escrituras estão guardadas. Está guardada onde? Aqui, ó, no meu homem interior, na minha pessoa que nasceu de novo e criou no Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, muitos serão os desafios, né? As Escrituras, ela é tão maravilhosa, até nisso, por isso ela é a verdade. Muitos são os desafios da igreja, muitos são os desafios que nós enfrentaremos como família, individualmente, como igreja. Nós enfrentaremos muitos desafios, muitos obstáculos virão. Muitas lutas virão, mas saiba que em todas elas o Senhor estará conosco. Amém. O Senhor é nosso pastor, o Senhor é a nossa rocha da nossa salvação. Amém. Se não fosse Ele, né? Mas como Ele está conosco, tudo nós podemos, aquele que nos fortalece. Aleluia. O Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E assim como houve ali a reforma protestante, hoje quantas reformas precisam se fazer também, né? Se faz necessárias. Se faz necessárias também, às vezes, uma reforma no nosso coração. Que nós possamos, através do Santo Espírito de Deus, pela fé no Senhor Jesus, resgatar o valor das Escrituras. Se nós muitas vezes temos deixado, quanto tempo às vezes a gente fica sem nos aproximar da palavra. Às vezes ficamos uma semana, um mês, 2, 3 meses, sem nem ao mês saber que as Escrituras estão ali ao nosso lado. Mas que nós saibamos, em nome de Jesus, a criarmos estratégias, que nós planejemos nossa vida cristã e que entre esses planejamentos as Escrituras estejam ali no topo dos nossos tópicos. Amém. Que nós possamos ir a ela, porque as Escrituras é o testemunho do nosso Senhor Jesus. E ela que traz o conhecimento, e ela que traz até nós o Filho de Deus, e ela que nos faz ver quão precioso foi a vinda do Senhor Jesus, quando Ele veio em carne, quando Ele nasceu, quando Ele começou a exercer o seu ministério. E ali Ele nos ensinou as coisas referentes ao reino dos céus. Quando o Senhor Jesus veio, em nome do Pai Ele fez a obra. E quando Ele veio, Ele nos trouxe o reino dos céus. E hoje nós podemos entrar na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos consagrou além do véu. E que o Senhor venha a estar a cada dia no nosso coração, a resgatar a preciosidade das Escrituras, como ela é preciosa para nós. Ela é tão preciosa quanto o ar que nós respiramos. Ela é tão preciosa quanto as batidas do nosso coração. Ela é tão preciosa quanto as junções ali dos neurônios do nosso cérebro. É tão precioso quanto o sangue que corre nas nossas veias. Como é importante essas Escrituras. E que nós não deixemos ela, mas pelo contrário, nos aproximemos dela a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Pai, que nós agradecemos. Amém. Amém.